Para a glória do Eterno, saúdos a todos do YouTube, na paz do nosso Salvador. Aquele que entrar no YouTube e ver esse vídeo, louvado seja o Senhor Jesus. Irmãos, nós vemos aí, louvado seja Deus, que tem muita polêmica, a respeito do Filho de Deus, nascimento, louvado seja Deus. Mas se encontra, nesse texto, tem duas explicações. Tem pessoas que veem de uma forma, tem pessoas que veem de outra. Então, quem está certo? Então, é preciso pesquisar toda a relação dos profetas, das passagens bíblicas, principalmente da primeira aliança, da Torá, fazer uma comparação e entre vós julgue, louvado seja Deus. Então se torna complicado, porque uns acreditam que isso foi revelado por Deus, outro diz que ele entendeu dessa forma, que foi a revelação de Deus. Então é muito assim, muito complexo, louvado seja Deus, entendeu? Então no capítulo 3, porque tem assim, tem características e tem provas, de as pessoas crerem da forma que crê. Por exemplo, no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 13, versículo 12 em diante, diz assim: Então disse Adão à mulher, que me deste por companheiro, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Louvado seja Deus. Então, amados, aqui, segundo a história, segundo as profecias, por esse versículo diz que isso aconteceu na cruz do Calvário. Isso aqui já estava revelando o que ia acontecer lá na frente. Louvado seja Deus. Então, sabemos que hoje em dia, para pregar o evangelho hoje, para pregar a palavra, está complicado, porque um crê de um jeito e outro crê do outro. Por exemplo, tem pessoas de algumas religiões, algumas igrejas evangélicas, crê que foi o próprio Deus que veio e morreu na cruz do Calvário. Eu já não vejo assim. Assim como Deus, da costela do homem, Deus tirou o osso, uma parte do osso, serrou, tirou o osso e formou a mulher. Deus pegou o osso, do osso ele formou a mulher. Louvado seja Deus. Por que ele fez isso? É uma profecia. Louvado seja, eu quero entender que seja uma profecia aí também, certo? Então, glória a Deus e aleluia. Lá se você pegar a escatologia, fazer uma escatologia no assunto, lá quando o anjo veio até a virgem, disse que ela ia conceber, entendeu? Uma criança no tempo. E aí diz: quando será isso, Aí o anjo vai e fala para ela que a sombra do Altíssimo descerá sobre ela, entendeu? E dela nascerá o Salvador. A sombra do Altíssimo, quer dizer, a glória de Deus descer sobre ela. Então, quero entender que a profecia se cumpriu. A presença de Deus, ela tocou nela, Deus tocou nela ali, e do sangue passou a se formar a criança. Quero entender que a criança levou 9 meses para estar formada completa. Então quer dizer o quê? Que não teve relação de um homem a mulher, apenas fez por meio do poder de Deus, tocou nela.
e dela ali passou ela a sentir que estava sendo formado uma criança. Então, mas é divino, entendeu? Deus, do sangue da Virgem, Deus formou o filho. Então, eu vejo por esse lado, que, devido à base bíblica que tem, muitos capítulos, né? Tá entendendo? Então, medite. Aí, então tem crente que crê que foi o próprio Deus que entrou, se gerou dentro de Maria, né? E cresceu, nasceu e morreu pela humanidade. Eu não vejo assim, eu vejo que Deus gerou o filho do sangue. Porque se você for pegar, fazer escatologia, o espírito não tem sangue, o espírito não tem carne, o espírito não tem osso. Por aí você tira. Você está entendendo? Por aí você tira. Louvado seja Deus. E se foi Deus, né, que veio e morreu na cruz, então por que ele, quando ele ressuscitou, que ele estava pregando, ele falou ao Pai, se eles são do próprio Deus, que havia necessidade de ele olhar para cima, se ele era o próprio Deus encarnado como filho? Para quem ele estava falando? O Deus que as pessoas dizem que é o Deus, estava falando para quem? Então existe outro Deus que é pai desse Deus maravilhoso? Como então a cabeça das pessoas não funciona muito bem nisso aí, tem que estudar. Porque as passagens mostram no livro de Romanos, capítulo 8, claramente que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o segundo a carne inclina para as coisas da carne, o segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Olha aí lá no versículo 3 diz: o que era impossível aos homens, visto que estava enfermo por causa do pecado, Deus enviou seu Filho na semelhança do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça de Deus se cumprisse por meio de Cristo. Você está entendendo? E no livro nas epístolas, em João, né, ele explica claramente, louvado seja o Senhor, também, que três testificam no céu, Pai, a palavra e o Espírito. E três testificam na terra, a água, o sangue e o Espírito. Olha aí como há a diferença, né? Mostrando que Jesus foi formado do sangue. Por isso que Jesus tem carne, Jesus teve carne, teve osso, teve sangue. Por isso que ele sentia as dores, ele sentia fome. Você está entendendo? Porque o Espírito não tem fome. Louvado seja Deus. Aí é outra história, né? Que é muito complexa e complicado. Louvado seja Deus. Então, os amados têm que meditar para ver, né? Glória a Deus e aleluia. Por aqui você tira. Eu mostrei alguns fatos, algumas passagens bíblicas, né? Quando Deus formou a mulher, Deus deu um sono como chama? A Adão, e de Adão ele cortou, abriu a carne dele, tirou um osso, cerrou o osso, tirou o osso, e do osso formou a mulher. Por que Deus não formou do pó? Não era tão simples. Para que todo né? Então aí Deus já estava profetizando a medicina, e aí vai, tá profetizando muitas coisas, né? Mas o ponto que eu estou trazendo é esse ponto aí. Então medite. Tem outros capítulos, né? Porque quando Cristo levou Jesus, ele sangraram ele, né, com a lança do lado direito, derramou sangue e água. Espírito não tem carne, espírito não tem sangue, espírito não tem água. E ele derramou água e sangue. Louvado seja Deus. Amém? Então estamos encerrando, são 10 minutos de vídeo. Depois vamos trazer outro vídeo com mais precisão, com mais detalhe. E vamos aqui, esse é o primeiro vídeo nesse assunto. Depois nós continuaremos com mais, né, detalhe. E que você venha meditar, venha estudar esse versículo. Estou aqui no dia de hoje, se não me engano, hoje é 9 de abril, glória, aleluia. Exatamente quase 12 horas, 11 alguma coisa. Acho que deve ser 11h30, 11h20, por aí, eu não estou bem lembrado. Então, vocês fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus seja louvado. Glória e aleluia. Amém
e glória a Deus.